Allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres. Seja muito bem-vindo ao último dia da novena do trabalho de São José Maria Escrivá. É uma alegria ter você aqui com a gente nesse nosso 9º dia da novena, para a gente fechar com chave de ouro esses 9 dias de reflexão, de oração, suplicando a intercessão de São José Maria Escrivá e aprendendo com aquelas palavras que a cada dia ele nos dava, ele nos presenteava através daquelas reflexões. Espero que você colha bem os frutos dessa novena, e os frutos principais não é simplesmente o emprego que talvez a gente consiga, não é simplesmente uma mudança de emprego que talvez a gente queria, desejava, mas sobretudo o objetivo, a finalidade dessa novena é fazer a gente conseguir olhar para o trabalho, olhar para o nosso trabalho e enxergar aí uma oportunidade maravilhosa de amar, de encontrar o Cristo que passa de forma muito concreta, servindo os nossos irmãos, servindo aquelas pessoas com quem a gente se encontra diariamente no trabalho. É esse o sentido do trabalho. A gente trabalha e no trabalho devemos amar de fato. Devemos buscar santificar o nosso trabalho e nos santificarmos através do trabalho. Essa é a finalidade da novena. O emprego que talvez a gente consiga é um meio para que a gente coloque isso o mais rápido possível em prática. Para que a gente coloque isso em prática, para a gente comece a servir mais, a amar mais, a dar passos largos de generosidade, de amor, de entrega, para que a gente se aproxime e, conforme o nosso coração ao coração de Deus, conforme a nossa vontade, os nossos desejos, à vontade e ao desejo do Senhor. Vamos então para as nossas reflexões desse 9º dia. Hoje a gente fala sobre o apostolado no trabalho. O trabalho é um lugar também de apostolado, mas como se dá esse apostolado? É o que a gente vai falar hoje nas nossas reflexões. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão. O trabalho profissional é também apostolado, ocasião de entrega aos outros homens, o momento de lhes revelar o Cristo e levá-los a Deus Pai. O trabalho profissional é também apostolado. Mas, Ivan, é apostolado, mas como se dá esse apostolado? Como nós podemos apresentar Jesus, apresentar nosso Senhor, de certa forma apresentar a nossa fé àquelas pessoas com quem a gente convive no trabalho? Como a gente pode fazer isso? Ora, muitos caem no engano de, no trabalho, ter aquela postura de pregação, começar a falar palavras em tom de pregação. A gente conhece, né, aquele tipo palestrinha que no trabalho fica olhando para os outros e julgando e apurrinhando e citando versículos para cá, versículos para lá, talvez até de boa intenção, mas no trabalho não é essa uma forma habitual de fazer apostolado. E na segunda reflexão a gente vai ver aqui como é que a gente pode fazer apostolado no trabalho. São José Maria Escrivá vai nos responder aqui de forma muito clara.
Prestem bastante atenção. Faze a tua vida normal. Trabalha onde estás, procurando cumprir os deveres do teu estado. Acabar bem as tarefas da tua profissão ou do teu ofício, superando-te, melhorando dia a dia. Ser leal, compreensivo com os outros e exigente contigo mesmo. Ser mortificado e alegre. Esse será o teu apostolado. E sem saberes o porquê, dada a tua pobre miséria, os que te rodeiam virão ter contigo. E numa conversa natural, simples, à saída do trabalho, numa reunião familiar, no ônibus, ao dar um passeio em qualquer parte, falareis de inquietações que existem na alma de todos, embora às vezes alguns não as queiram reconhecer. Irão entendendo-as melhor quando começarem a procurar Deus a sério. Faze a tua vida normal. É preciso ter uma certa naturalidade. Trabalhar bem, cumprir os nossos deveres, trabalhar onde você está. Quer fazer apostolado? Quer santificar as pessoas, aproximar as pessoas de Deus? Fica aí onde você está, no teu trabalho honesto, digno. Trabalhe bem, procurando cumprir os deveres do teu estado. Os deveres do teu estado, deveres no trabalho, dever de esposo, de esposa, dever de filho, os deveres do teu trabalho. Procure cumprir os deveres do teu estado, acabar bem as tarefas da tua profissão ou do teu ofício. Acabar bem aquelas tarefas que você tem. São José Maria Escrivá também nos fala muito, não nessa reflexão, mas se vocês tiverem a oportunidade de ler os escritos de São José Maria Escrivá, ler outras reflexões dele, seja em qualquer livro, né? No Caminho, Forja, Suco, vocês vão ver ali, em vários momentos, ele falar sobre um negócio chamado prestígio profissional. Que precisamos buscar o prestígio profissional. Por quê? Para nos envaidecermos? Claro que não. Precisamos trabalhar bem e tornarmos-nos, de certa forma, referência no nosso trabalho. De tal forma que as pessoas olhem para nós e aquela pessoa faz bem, cumpre bem os seus deveres. Aquela pessoa faz isso bem. É uma certa referência no trabalho. Se fazemos bem as coisas, as pessoas vão olhar para a gente, enxergar ali alguém competente. Agora, se fazemos mal as coisas, do que adianta eu ser uma pessoa preguiçosa no trabalho, que não cumpre os seus deveres, que deixa de cumprir as suas atividades, o seu ofício, para ficar apurrinhando a vida dos outros, ditando regras, pregando versículos bíblicos totalmente fora de contexto, dando aquele tom de palestrinha, de pregação no serviço, dizendo o que as pessoas podem, não podem, devem ou não devem, julgando a moralidade de cada um, julgando a conduta de cada um, como se eu fosse um santo no altar, mas eu não cumpro os meus deveres. Eu não trabalho bem. De que adianta? Eu preciso primeiro trabalhar bem. Trabalhando bem, eu vou chamar uma certa atenção das pessoas. Eu vou ter uma certa credibilidade. E aqui no bom sentido, como eu disse, não se trata de apenas uma vaidade, de prestígio profissional por prestígio profissional, não. Eu preciso ter uma certa credibilidade de alguém que trabalha bem, faz bem, cumpre bem o seu ofício e vou chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas vão olhar e ver em mim alguém que faz as coisas bem. E quem sabe elas vão encontrar o motivo do meu serviço bem feito, a razão da minha conduta, e vão ver que lá no fundo existe uma fé, existe uma moral, existe um Deus que me conduz, existe a graça. Elas vão encontrar a razão, o sentido
do meu trabalho bem feito, por mais que eu tenha defeitos. Apostolado no trabalho, em primeiríssimo lugar, começa desse modo, fazendo o nosso trabalho bem feito. E São José Maria Escrivá continua: ser leal, compreensivo com os outros e exigente contigo mesmo. Ser leal. Aqui, se a gente for esmiuçar bem, a gente vai chegar naquelas reclamações que muitas vezes a gente faz no trabalho. De modo algum, a gente pode ser dessas pessoas que vivem murmurando, reclamando no trabalho. Ser leal aos teus colegas, ser leal ao teu patrão, ser leal aos teus funcionários. Dissipa da tua vida esse mau hábito, esse péssimo hábito de fazer fofocas, de ficar denegrindo a imagem dos outros, de ficar falando mal do colega, do patrão, do funcionário. Dissipa isso da tua vida. Para ontem. Nós não sabemos a gravidade desse pecado muitas vezes, mas a gente precisa ter isso diante de nós. É grave esse mau hábito, esse pecado da fofoca, de falar mal dos outros, de comentar sobre os defeitos alheios. Isso mata o amor em nós, isso mata a esperança em nós. Quando eu falo mal do outro, comento um defeito do outro, por mais bobo que possa parecer ali, quando eu comento um defeito do outro, eu estou matando pouco a pouco a esperança no meu peito. Estou tirando a esperança do meu peito. Porque quando eu falo mal do outro, eu deixo de olhar para o outro com esperança. É como se eu batesse o martelo, desse uma sentença sobre aquela pessoa. Ela é assim, ela é de tal modo. Como se eu batesse o martelo, desse uma sentença para aquela pessoa, tirando a esperança. Não, a gente precisa tirar a fofoca, a reclamação, a murmuração do serviço, do nosso trabalho e passarmos a olhar para o outro com esperança. Olhar para o outro com esperança e sermos leais aos nossos companheiros de trabalho, sermos leais a eles, de modo algum sair por aí fazendo fofoca e falando mal. O brasileiro tem um péssimo hábito, de falar mal do patrão, dos colegas, do trabalho em si. Chega fim de semana ou qualquer dia à noite, começam aquelas conversas em roda, o pessoal falando do trabalho, e a primeira palavra que normalmente se tem a respeito do trabalho é para falar mal, para criticar alguém. Não aguento mais aquele lugar, não aguento mais tal pessoa, ai que ódio. É daí para pior. Dificilmente você vê alguém sendo leal de fato aos companheiros de trabalho, sendo leal de fato àquelas pessoas com quem a gente trabalha. Leal e grato àquelas pessoas que nos deram emprego, grato àquelas pessoas que nos deram oportunidade de trabalho. É difícil, infelizmente, a gente vê isso, mas que nós não sejamos esses. Que a gente seja leal, que a gente seja grato, por mais defeitos que possam haver ali no nosso ambiente de trabalho, por mais difícil que muitas vezes possa parecer. Se a gente está ali, a gente deve ser uma luz, ao invés de simplesmente ficar olhando sem esperanças, de forma negativa, tudo que acontece ali, e reclamando e murmurando, e batendo o martelo e dando uma sentença a respeito dos outros e do nosso trabalho e do ambiente, como quem diz, eu desisto, isso aqui não tem jeito, eu estou aqui só por obrigação. Não, ao invés de olhar assim, que a gente seja aquela pessoa que olha e talvez veja os defeitos, talvez veja as limitações, mas que a gente tenha um olhar com esperança, e mais do que um olhar com esperança, que nós possamos agir, possamos ser ativos e não passivos em relação a tudo que acontece. Espera aí, o que eu posso fazer aqui para melhorar? Como que eu posso ajudar os meus colegas? Como que eu posso trabalhar bem? Como que eu posso melhorar o meu ambiente?
E se eu não posso melhorar, que eu tenha paciência, que eu peço ao bom Deus a graça de ter paciência aqui, ter compreensão, aprender a olhar com esperança as pessoas aqui. É isso que São José Maria Escrivá está falando aqui. Ser leal, compreensivo com os outros e exigente contigo mesmo. Compreensivo com os outros e exigente contigo mesmo. Peraí, o que eu posso fazer a mais? Como que eu posso trabalhar melhor? Como que eu posso ajudar mais os meus colegas? Ajudar mais a minha empresa? Me desenvolver aqui no trabalho? Assim a gente deve encarar o nosso trabalho. Esse será o teu apostolado. E sem saberes o porquê, dada a tua pobre miséria, os que te rodeiam virão ter contigo. Ou seja, ali tem alguém que cumpre bem os seus deveres, que trabalha bem, que não sai por aí falando mal dos outros. Bom, alguém que cumpre as suas obrigações, faz bem feito, é alguém diferente. Por mais que seja algo totalmente natural, o trabalho bem feito, não reclamar, não murmurar, não ficar fazendo fofoca, ora, isso deveria ser algo absolutamente natural. Algo simples e natural que a gente talvez deveria ver em toda a empresa. No entanto, a gente sabe que não é assim. E quando aparece alguém desse tipo na empresa, no trabalho, muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas vão olhar um pouquinho diferente. E algumas virão ter contigo. E entre uma conversa e outra, entre um papo e outro, entre um café após o trabalho, entre uma saída e outra, essa pessoa descobrirá a razão do teu serviço bem feito, a razão do teu esforço, a razão de algumas virtudes que ela nota em você. E com a graça do bom Deus, ela talvez perceberá que existe um Deus que te conduz, que você se esforça tanto para servir a esse Deus, e mesmo com tantos defeitos, o amor e a graça desse Deus sobressai, transparece em você. Você é um tipo de luz ali no trabalho. Não reclama, não faz fofoca, trabalha bem, é alegre, faz os sacrifícios necessários que precisa fazer. Por mais que a situação na sua casa talvez esteja difícil, por mais que a situação na tua vida pessoal esteja difícil, você no trabalho é alguém que continua trabalhando bem, fazendo as coisas bem feito, não se faz de vítima, não vive reclamando e murmurando pelos cantos, não vive triste pelos cantos, mas coloca um sorriso no rosto e faz o que deve ser feito com amor, com profundo amor. Que essa seja a tua vida, que você trilhe esse caminho no trabalho, onde quer que você esteja. Se você começou essa novena talvez almejando um certo emprego, uma certa vaga, e por acaso não conseguiu, ou por acaso não vai conseguir, que você entenda, antes disso, a maior graça que você pode alcançar nessa novena é perceber que o teu trabalho é uma oportunidade maravilhosa de amar e dedicar a sua vida no trabalho a isso, a se conformar a essa verdade, a encontrar o Cristo que passa em meio aos seus afazeres cotidianos. Vamos então para as nossas intenções deste 9º dia da novena. Para encontrar trabalho, para que Deus, por mediação de Nossa Senhora, me faça encontrar um bom trabalho, no qual possa crescer profissionalmente e dar o melhor de mim mesmo, e que me ajude a ver no meu ambiente profissional um campo aberto para a realização da minha missão apostólica que Deus confia a todos os batizados,
aproveitando as oportunidades que Ele me dá para ajudar colegas, amigos, colaboradores, clientes a descobrirem as maravilhas da fé cristã. Intenções B, para fazer um bom trabalho. Para que Deus me ajude a ver no meu ambiente de trabalho um campo aberto para a realização da missão apostólica que Deus confia a todos os batizados, aproveitando as oportunidades que Ele me dá para ajudar colegas, amigos, colaboradores, clientes a descobrirem as maravilhas da fé cristã. Oração a São José Maria Escrivá. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me, por intercessão de São José Maria, o favor que vos peço. Que você deposite a sua intenção. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande alegria ter você aqui com a gente nesses 9 dias da novena do trabalho. Grande alegria, é um prazer estar com você nesses 9 dias. Espero, sinceramente, do fundo do coração, que você tenha colhido os frutos dessa novena, obtido as graças essenciais e fundamentais para que você trilhe, então um caminho em busca da santidade. Todos nós fomos chamados à santidade. Todos nós somos chamados a ser santos. E onde nós estamos, no nosso trabalho, no nosso ofício diário, seja ele honesto, onde quer que a gente esteja. Talvez o teu trabalho hoje não seja o que você almejava, o que você deseja, aquilo que te dá mais prazer. Ora, mas o trabalho não é para isso. O trabalho é uma oportunidade, como eu disse ao longo dessa novena tantas e tantas vezes. O trabalho é uma oportunidade para encontrarmos nosso Senhor de forma concreta, através do serviço bem feito, através do cumprimento dos deveres, através do olhar interessado para o outro, através do olhar cheio de esperança voltado para o outro, enxergando ali um filho de Deus. Através da nossa conduta, através do cumprimento dos deveres diários, nós podemos encontrar nosso Senhor e fazer a vontade dele e trilhar esse caminho bonito da santidade, da nossa santificação. É essa a finalidade do nosso trabalho para nós. É essa a finalidade da nossa vida. Nos encontrarmos com Deus no céu e aqui sermos um raio de luz lá no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, discretamente muitas vezes, sem alarde, mas levando essa esperança, esse bom odor de Cristo.
Que você tenha entendido isso. Espero que você tenha entendido isso e busque, com a graça do bom Deus, com a intercessão de São José Maria Escrivá, busque a partir dessa novena intensificar o cumprimento dos seus deveres diários, intensificar a sua atividade no trabalho, começar a servir bem e com amor. Espero que você tenha colhido esses frutos e peço que você reze pelo nosso apostolado. Em breve a gente terá algumas novidades aí. A gente sabe que, mesmo em meio aos nossos afazeres cotidianos, a gente precisa de ter um ambiente, às vezes, para nossa formação, ter ferramentas concretas para nos ajudar a rezar, a ter práticas espirituais mais profundas e concretas e eficazes no trabalho ou onde quer que a gente esteja, né? Em meio ao nosso cotidiano, nos relacionamentos. E nós pretendemos dar essas ferramentas a vocês, né? Em breve a gente tem uma bela novidade para cada um de vocês, para que vocês consigam trilhar esse caminho da vida espiritual, trilhar o caminho do serviço bem feito no trabalho, trilhar o caminho da santidade no final das contas. Reze por nós e espero vê-los em breve em uma das nossas formações e, sobretudo, nessa novidade que a gente vai apresentar logo logo. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana pela frente e bom trabalho a cada um de vocês nos dias que virão a seguir.